Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, né? Começar aí. Várias pessoas que eu já conheço. Espero que isso seja um bom sinal a respeito da minha aula. Mas enfim, é... boa tarde, gente. Vamos lá. Vamos começar aí a, a discutir os assuntos relevantes ao nosso curso, tá? Primeira coisa que eu queria combinar com vocês, né? O curso vai seguir da seguinte maneira, né? Eu já passei lá o PDF lá no Teams, tá certo? Da aula de hoje. E aí eu vou dar aula de forma presencial para vocês, né? Síncrona, vamos dizer assim, presencial não, né? De forma síncrona. E vou deixar gravado, tá? Para depois vocês se tiverem alguma dúvida, se quiserem assistir de novo, ou caso, né, o pessoal que não conseguiu assistir durante a apresentação síncrona possa ter acesso à aula, tá? E aí vocês olham depois. Óbvio, né, eu estou sempre aberto a dúvidas, vocês podem me procurar para o que for necessário, qualquer coisa, e a gente vai seguindo. Então eu vou apresentar aqui a aula, depois eu deixo a gravação, coloco lá no YouTube e boto o link para vocês. Tá? Outra coisa óbvia, vocês devem estar já ansiosos, né? A questão da avaliação. Eu vou passar, e aí eu vou passar desde já, tá? É uma lista de 10 exercícios, tá? E aí o que acontece? Por que eu vou passar ela desde já? Porque ela vai ter... Oi Andressa, tudo bem? Boa tarde. Então por que eu vou passar ela desde já? Porque o que acontece? Conforme eu for passando pelos tópicos, vocês podem ir resolvendo os exercícios aos poucos, tá? Tirando um ou dois, os exercícios são curtos, então eles não vão ser nada que vai tomar muito tempo de vocês, né? Então, são exercícios curtos, né? Tirando um ou dois que são um pouquinho mais complicados, mas enfim, vocês têm até o final do período para me entregar, né? E os exercícios, eles vão contemplar, né, a primeira metade do curso, né, que é a parte mais aplicada, né? A segunda parte é muito de reações químicas, então essa segunda parte eu acho que não precisa de, né, nenhuma avaliação mais profunda, tá? Então vou passar essa de exercício, eu vou só pedir essa semana, né, para eu organizar ela, eu já passo para vocês, conforme a gente for passando pelos tópicos, vocês fazem, que aí fica um pouco. Podem separar em dois grupos, deixa eu ver se eu não me engano, né? A gente tem 2, 4, 5, né? Tá faltando... Ah, não. O Oséias tá aqui. Então são só vocês 5 mesmo. É que tem 2 Oséias. Aí eu não sei se tem mais um, porque o nome tá escrito de forma diferente. Mas enfim, tendo mais um ou não, vocês podem separar em 2 grupos e fazerem essas listas em grupo, etc. Enfim, se vocês me prometerem que vão todos participar, podem até juntar num grupão e fazer, entendeu? Não tem problema. Tá? E aí vocês me entregam, a gente libera a nota, todo mundo passa com 10, felicidade. Então, não tem problema em relação a isso. Alguma dúvida? Bom, enfim. Se tiver, vocês podem me falar por aqui. Pode falar, Oséias. Só para esclarecer que é um Oséias só. Ah, tá. Eu fiquei na dúvida porque o outro tá Oséias com um H depois do O. Entendeu? Isso, aí eu uso isso no e-mail. Ah, tá. Não, beleza, então. Mas aí, de qualquer jeito, não tem problema. Tá? Vocês estão todos aí, podem fazer um grande grupo aí, ou, enfim, do jeito que vocês quiserem, eu vou passar isso na próxima semana, tá? Então, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem falar via áudio, tá? Porque o PowerPoint aqui, ele fica na frente do chat, então eu não tenho muito como ficar monitorando, tá? Mas qualquer coisa vocês me falam aí e me chamam a atenção aí. Se alguém tiver sem microfone, pede para outro falar, avisar e etc. Tá? Então vamos lá, gente. Nosso curso, né, é um curso de catálise química, tá? É o nome da disciplina, mas ele mais especificamente é um curso de catálise heterogênea, tá?
A gente vai até nessa parte inicial de princípios aí, né? Falar muito pouquinho aí sobre catálise enzimática, catálise homogênea, etc. Mas é um curso bastante específico de catálise heterogênea, tá certo? E esse curso aí ele já vem sendo dado há anos no Instituto de Química, né? Infelizmente, nos últimos tempos eu tive que espaçar um pouco mais as vezes em que ele foi dado. Então isso aqui não se aplica, né? A gente não vai usar o Moodle, a gente está usando o Teams. Então vamos lá, bibliografia, tá? Esse livro, Figueiredo e Ramon Ribeiro, Catálise Heterogênea, tá em português de Portugal. Esse livro é excelente, tá? Se alguém conseguir, né, uma cópia desse livro, eu acho que ele não sei se ele está mais, acho que ele não é mais editado, tá? É daquela Fundação Kalush Gulbenkian. Ele não é mais editado, mas se alguém, por algum acaso, der de cara com uma cópia barata, vale muito a pena. Esse livro é muito bom, tá? Sobre a parte de catálise heterogênea. Eu tenho ele lá no laboratório, né? Se algum dia a gente voltar ao presencial e vocês quiserem tirar uma cópia, né? Eu tenho uma cópia em Xerox dele lá, se vocês quiserem tirar uma cópia, tá? Esse aqui, né? Thomas e Thomas, Princípios e Prática na Catálise Heterogênea. Esse aqui praticamente é a Bíblia da catálise heterogênea, tá? O John Thomas, ele é editor de um dos maiores jornais de catálise heterogênea, então, enfim, esse livro aqui é excelente, tá em inglês, tá? Niemann Sverdrup, Espectroscopia em Catálise, então da parte de análise de catalisadores, né, caracterização, que a gente vai falar bastante aqui, né, principalmente a caracterização espectroscópica, caracterização durante a reação, né, então detecção de intermediários. Esse livro aqui também é excelente, tá? Esses 3 livros aqui seriam os 3 melhores que tem, tá? O Niemann Sverdrup eu trabalhei com ele há algum tempo, enfim, o conhecimento dele de espectroscopia é sensacional, tá? E ele foca muito nessa parte de mecanismo, né, através de reação, de estudo espectroscópico da reação ocorrendo. Então é bastante interessante esse livro aqui. Guisney e Ramon Ribeiro, tá? É um livro basicamente de zeólitas, né? São aluminosilicatos. A gente vai falar um pouquinho sobre elas no curso, mas esse livro é restrito, né, a essa parte aí bem pequena de catalisadores. Esse Bruce Gates, né, Química Catalítica, também é bom. E, enfim, tem 2 aqui do Van Santen, também foi meu orientador, também são interessantes, mas esses livros aqui eles são muito mais voltados para a área, né, de engenharia, né, do que para a nossa área de química, né? Eles têm um foco assim, muito grande na engenharia e às vezes não tanto na química. Tá? Alguns desses eu vou disponibilizar para vocês mais tarde, alguns. Então, avaliações também não se aplica, né? Olha como era mal, 3 notas, lista de exercício, prova e seminário. Absurdo isso. Enfim, a ementa do curso, né, ela vai tratar a primeira parte de introdução e conceitos fundamentais, a segunda, né, de adsorção, né? A gente imagina na catálise heterogênea, né, o primeiro passo, né, que você tem para a reação ocorrer é o seu reagente, né, interagir com o seu catalisador, né, um fenômeno que é conhecido aí como adsorção, né? Lógico que a gente está falando muito mais de adsorção química, mas a adsorção física também vai ser importante, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, fazer uma revisão, né? Ou para quem não viu, a gente vai falar sobre a adsorção. Depois tem cinética, alguns pontos, né? Eu vou passar muito rápido por transferência de massa e calor, que é importante. E aí vem preparo, caracterização e alguns tipos de reações catalíticas mais importantes, tá? Catálise ácida, semicondutores e metais. Então vamos lá, gente. Começar aí o nosso curso. Então primeiro, né, o famoso histórico, né, é como a gente sempre deve começar as coisas, né? Vamos falar aí sobre as reações, né, que hoje em dia são classificadas como catalíticas, mas que elas já são conhecidas aí há muitos anos, tá? Então, primeira, né, bebidas alcoólicas e vinagre por fermentação, né, conhecido desde a antiguidade, né? O micro-organismo que você coloca lá, né, você coloca ele, né, de maneira, né, que respeite, né, todas as propriedades de um catalisador. Então ele está numa quantidade pequena em relação a reagentes, ele é recuperado ao final e etc. Então é considerada uma reação catalítica, né?
a obtenção de bebidas alcoólicas e vinagre por fermentação. Tá? Na Idade Média, né, a gente já tinha a desidratação do álcool a éter etílico, né, pelo ácido sulfúrico, também é uma reação catalítica, né? Então, uma reação de desidratação aqui catalisada por ácido. Tá? Então, essa aqui, desde a Idade Média, né, ela já é bastante conhecida. Hidrólise de amido catalisadas por ácidos, né, Kirchhoff em 1812. Decomposição da água oxigenada, Thenard em 1818. Tá? Aqui a catálise por vários metais. Davy, em 1820, né, fez a decomposição do... né, a oxidação do etanol, né, em catalisador de platina. E, por último, Dobereiner, em 1822, né, a síntese da água, a síntese catalítica da água, né, a partir de hidrogênio e oxigênio. Tá? Notem, né, que hoje em dia a gente tem aí, né, essas duas reações, né, às vezes elas podem não parecer tão importantes hoje em dia, mas a gente tem um negócio que é bastante interessante que ocorre, que é o seguinte: platina, né, é um catalisador muito utilizado para hidrogenação. Hidrogenação, desidrogenação, às vezes até formação de aromáticos, né? E aí o que acontece? A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente tá utilizando esse catalisador para hidrogenação na hora de abrir o reator aonde a reação está ocorrendo, tá? Porque você abre esse reator, ele tem lá provavelmente uma matéria orgânica, né, que você está reagindo, né, hidrogenando, desidrogenando. Essa matéria ela pode entrar em combustão espontânea em contato com o oxigênio, né, catalisada por esse catalisador de platina. Essa é uma reação extremamente exotérmica, né, uma combustão, né? E também você vai ter hidrogênio lá dentro, né, que em contato com a platina e com o oxigênio também pode ter a oxidação do hidrogênio à água, tá? De novo, é uma reação bastante espontânea, bastante exotérmica, tá? Então, em geral, né, se você não tomar esse cuidado, né, de remover, né, a sua parte orgânica, né, inertizar o seu sistema, remover o hidrogênio antes de abrir o seu reator, você pode ter o seu reator explodindo aí na cara de quem estiver abrindo, tá? Isso acontece aí de tempos em tempos, tanto na indústria quanto no laboratório. Tá? Então, essas reações aqui, por mais que a oxidação do etanol por oxigênio catalisado por platina, o que é que se interessa nisso? A pessoa que vai abrir o reator, com certeza, tem que se preocupar um pouquinho com essa. Tá? Então, o primeiro, né, a sistematizar o que era um catalisador, o que era a catálise, né, a colocar esse conhecimento no papel foi o Berzelius. Tá? E ele atribui, né, e aí eu vou parafrasear aqui, a ação de corpos que induzem em outros corpos decomposições de seus elementos e recombinações diferentes, né? Então notem aqui, né, a gente está falando lá não só do início da catálise, mas do início lá da química também, né? A pessoa não tem nem uma definição assim mais erudita, digamos, do que é uma reação química. Né? Ela fala induz decomposição e recombinações diferentes, né, destes mesmos elementos, ao quais eles mesmos permanecem diferentes. Né? Então, vamos traduzir. A ação de corpos, daqui é o nosso catalisador. Eles permanecem diferentes. Né? O catalisador ele nunca é consumido ou formado na reação. Então, ele tem que ser diferente. Mas ele ajuda, né? Ele induz em outros corpos, né, que são os nossos reagentes, decomposições de seus elementos e recombinações, ou seja, as nossas reações químicas, né, formando os produtos. Então atribui a eles uma nova força comum à natureza orgânica e inorgânica, tá? E chama essa força de força catalítica, e define como catálise a decomposição de corpos por esta força, da mesma forma que se chama pelo nome de análise a decomposição de corpos por afinidade química. Tá? Então ele foi o primeiro, né, a sistematizar esse estudo da catálise, né, a definir o que era a catálise, e isso depois ela começou a ser expandido. Então, por exemplo, em Ostwald, né, em 1894, né, nota que aí a gente já está no final do século XIX, a gente já tem uma noção muito melhor do que é uma reação química, a velocidade de uma reação química, né, como elas ocorrem. Se eu bem me lembro, já tínhamos passado, né, por
Já tínhamos modelos atômicos, né? Se eu não me engano, a gente já tinha os modelos atômicos mais simples, né? Mas já tinha, por exemplo, não tinha ainda o modelo de Bohr. Mas, por exemplo, já tínhamos as leis das proporções de Dalton e etc. Tá? Então, Ostwald, em 1894, ele já dá uma definição muito mais refinada, né, para a catálise, que é a aceleração de uma reação lenta pela presença de um corpo estranho. E catalisador, né, que é esse corpo estranho, é uma substância que, sem aparecer nos produtos finais, modifica a velocidade de uma reação, né, ou seja, ele não é produzido ou consumido pela minha reação química. Isso aqui, né, também atribuído ao Ostwald, né, é uma consequência, né, do estudo que já estava bem avançado da termodinâmica, as relações gerais de energia não são modificadas pela presença do catalisador. E, portanto, como em todas as transformações naturais, as mudanças ocorrem no sentido de diminuir a energia livre de todo o sistema. O que significa isso? Isso aqui é uma coisa, né, essa última definição do Ostwald aí, é uma coisa que você vê gente já formada, mestrado, doutorado, não importa, papa, entendeu? Gente que confunde isso. Se você tem uma reação, né, que termodinamicamente ela não tem uma tendência a formar produto, não existe nenhum catalisador que você possa colocar naquele sistema que vá sobrepujar essa falta de tendência, tá? Ou seja, se a termodinâmica me diz que a reação não vai, não adianta eu ficar procurando catalisador, porque a cinética não vai mudar nada em relação a esse fato termodinâmico, tá? Então, o mesmo catalisador, né, que ele catalisa, né, a reação de reagentes para produtos, ele também catalisa a reação de produtos para reagentes, tá? E a gente tem que sempre lembrar que, em princípio, toda reação é reversível. É lógico, né? Em alguns casos, como por exemplo, né, concentrações muito baixas, etc., a gente tem reações que aparentemente não têm reversibilidade, né? São chamadas de reações irreversíveis. Mas isso é muito mais uma consideração nossa vista aos resultados do que realmente uma verdade química. Certo? Então, continuando, né? Agora, passando, né, pela definição do Ostwald, né, que realmente foi, desculpem, né, um avanço, né, em relação à definição do Berzelius, né, a gente passa aí agora para a definição moderna, né, de catalisador. Então, um catalisador é uma substância capaz de, mesmo presente em pequenas quantidades, aumentar a velocidade com que uma reação química se aproxima do equilíbrio. E isso aqui é importante, né? Nota que a definição moderna, ela não diz que ela acelera a reação química, ela diz que acelera a velocidade com que ela se aproxima do equilíbrio, que leva em consideração, né, aquela última definição ali do Ostwald. Sem ser consumido no processo e sem alterar o estado de equilíbrio do sistema. Tá? E aí eu tenho um pequeno comentário para fazer, né, esse sem ser consumido no processo. Tá? Muitos catalisadores, né, principalmente sejam heterogêneos, homogêneos, etc., eles podem se desativar ao longo da reação. Tá? Então você tem reações de desidrogenação, você tem uma tendência, por exemplo, né, a formar coque, né, que são substâncias orgânicas carbonáceas. Né? E esse coque ele tende a bloquear mecanicamente o acesso ao catalisador, fazendo com que ele perca a sua atividade. Então, assim, mesmo ele não sendo consumido no processo, né, o catalisador ainda está lá, né, ele perde a sua atividade. Então, algumas pessoas também confundem esse tópico. Tá? Enganos frequentes. Essa parte aqui é interessante. Você vê aí, eu fui recentemente, né, convidado para uma tese, né, de defesa de dissertação de mestrado, né, em que o rapaz estudava fotoquímica e me chamou porque a luz era um catalisador. E aí complica bastante as coisas, né, porque a luz não é um catalisador. Tá? Ela não é uma substância, então não é um composto químico, e ela é consumida nas reações fotoquímicas. Né? Então você tem lá a luz sendo absorvida, né, para promover uma transição, né,
de algum tipo na sua molécula e a molécula naquele estado excitado vai reagir. Então a luz não é catalisador, por quê? Porque ela é consumida. Tá? Outro engano frequente, iniciadores de polimerização. Tá? Então, por exemplo, você quer fazer uma reação de polimerização, normalmente a gente bota lá aqueles peróxidos orgânicos, né? Dentre outros substâncias que são conhecidas como iniciadores de polimerização. São substâncias que geram radicais livres, né, dentro do seu reator de forma muito fácil. E algumas pessoas dizem que esses iniciadores eles são catalisadores. Eles não são, uma vez que eles são consumidos na reação química. Tá? A reação depois, né, que esse iniciador é consumido, ela se propaga sozinha. Tá? Mas ele não é considerado um catalisador. Solvente. Solvente também não é catalisador. Tá? Primeiro, ele está presente em grande quantidade. Tá? E segundo, vocês já devem estar careca de saber isso lá da química orgânica, né? O solvente ele vai alterar a termodinâmica da reação. Tá? Então, se você tem um solvente, né, polar aprótico, né, e o seu reagente ele é menos polar do que os produtos, você tem esse solvente que vai ajudar, né, vai estabilizar os produtos, né? Então ele altera a energética, né? Ou seja, a termodinâmica da reação. Então o solvente também não é catalisador. Tá? Espero que nenhum de vocês tenha vindo procurar um curso de catálise por conta de nenhum desses 3 tópicos. Tá? Então, consequência importante da definição. Tá? E essa parte, né, que fala sobre a termodinâmica. É necessariamente infrutífera a busca de um catalisador para uma reação em condições termodinamicamente desfavoráveis. Tá? Que foi basicamente o que eu falei, o que eu discuti agora há pouco, lá quando eu falei a definição. Tá? Se você tem uma reação, né, que a termodinâmica diz que o rendimento dela é 50%, o seu catalisador ele só vai fazer chegar no 50% mais rápido. Ele não vai mudar de fato esse 50%. Então, importância industrial e econômica, tá? Essa parte eu vou passar bem rápido, tá? Então, hoje em dia, né, 90% dos catalisadores, né, eles são utilizados ainda no processamento químico e refino de petróleo, tá? Isso aí dava, né, esses dados já estão um pouquinho desatualizados, em torno de 7,3 bilhões de dólares, né, ao ano só nos Estados Unidos, né? E os produtos, né, que o valor dos produtos cuja fabricação dependia deles era isso vezes 1000, tá? Só em catalisadores para controle de emissão, né, aquele famoso catalisador de 3 vias, né, que vai lá acho que é no cano de descarga do carro, né, ou um pouquinho antes, né, o catalisador para controle de emissão automotiva dá 1 bilhão de dólares só nos Estados Unidos. Tá? Isso é só o valor do catalisador, não é o valor do lucro. Então, produtos que dependem de catalisadores, produtos petróleo, químicos, automóveis, produtos farmacêuticos, plásticos e elastômeros, né? Ou seja, a maioria dos nossos polímeros. 80% de todos os processos químicos industriais nos Estados Unidos envolvem pelo menos uma etapa catalítica. Tá? Na maioria deles você não tem processos 100% reações diretas entre reagentes e dando produtos. Opa! Catálise como ciência. Tá? A catálise é uma ciência até certo ponto, né? Ela é bastante plural. Então ela envolve, né, e aí eu estou falando principalmente da catálise heterogênea, né, a química inorgânica, né, que envolve síntese e caracterização de sólidos, química de coordenação. Ela envolve a orgânica, né, afinal, né, a maioria das reações de interesse, né, para produzir commodities, né, elas são reações orgânicas. Então envolve os mecanismos das reações orgânicas. Tá? Fisicoquímica. Então você tem cinética, espectroscopia, fisicoquímica de interfaces, colóides, estado sólido, né, todos eles envolvidos na catálise heterogênea. E a engenharia química, né, reatores e fenômenos de transporte. Né. É óbvio, né, a química analítica ela vai entrar aqui, né, permeando todas as nossas 3 químicas, né, menos a engenharia.
E bioquímica, né, ela tem lá a catálise dela, né, que é a catálise através de macromoléculas. Tá? Embora, hoje em dia, né, do ponto de vista industrial, a catálise heterogênea, né, e a catálise através de proteínas, né, ela está começando a se confundir um pouco, né, na maneira como as duas são feitas. Tá? Então, bastante coisa interessante, né, a evolução nesse aspecto. Mecanismo geral da catálise. Gente, qualquer problema, vocês gritam aí, por favor, hein? Beleza. Então, mecanismo geral. O catalisador ele fornece o caminho mais favorável para a reação através da formação de um intermediário estável, com reagentes que rapidamente se decompõem nos produtos da reação, liberando o catalisador para um novo ciclo. Então, você tem, né, um catalisador, o reagente, né, ele vai interagir com esse catalisador, normalmente, né, através de um processo, né, de adsorção, né, adsorção química, em geral, mais em geral ainda, né. Você forma, né, o seu chamado complexo catalisador intermediário, e depois, né, esse complexo catalisador, né, reagente, né, chamado de intermediário, ele se decompõe gerando os produtos da reação, tá? E regenerando o seu catalisador, que pode, de novo, né, se unir a reagentes, dando intermediário, etc. Né? Então é um processo cíclico. Então eu vou começar agora, tá, a fazer uma pequena revisão rápida, né, de cinética, tendo em vista, né, que uma das propriedades mais importantes do catalisador, né, de um sistema catalítico, né, é a velocidade da reação química, né, que é exatamente aonde o catalisador atua. E aí, nessa parte, né, a gente vai começar a discutir, né, o que se espera, né, do ponto de vista cinético e termodinâmico de um catalisador eficiente ou um catalisador que vai ser inútil. Então, taxa de reação, né, é o número de moléculas que reagem por unidade de volume e tempo num sistema. É uma coisa pontual e instantânea. Né? Então, normalmente representada pela letra R, né, de rate, vai ser igual à derivada da concentração de uma dada espécie no meu reator, né, no meu sistema, em relação ao tempo. Tá? Se eu tenho, né, uma reação, por exemplo, A mais B. Desculpem, gente. Eu acabei de almoçar, então ficar falando ataca o estômago. Então vamos lá, vamos pegar, por exemplo, uma reação de A mais B dando AB. Né? Então, nesse caso aqui, né, a taxa de consumo de A é igual à taxa de consumo de B, que é igual à taxa de produção de AB, né? Ou seja, essas velocidades aqui de consumo e de produção, elas vão ser regidas pelo quê? Pela estequiometria da minha reação. Isso aqui nunca vai mudar, entendeu? Ou seja, o quanto de A é consumido é igual ao quanto de AB que é produzido. Tá? Isso nunca muda. Por outro lado, né, a ordem de reação em relação a A e a B, isso pode mudar e não necessariamente vai seguir o que está os coeficientes estequiométricos dessa reação química. Né? Quando nós temos, né, uma velocidade de reação, né, igual uma constante de velocidade vezes concentração de A vezes concentração de B, né, em que os expoentes aqui eles são iguais aos coeficientes estequiométricos, nós temos os que nós chamamos de uma reação elementar. Tá? Nesse caso aqui, K é chamado de constante de velocidade ou coeficiente de velocidade. Tá? E o K ele é dependente da temperatura. Né? E a gente tem essa dependência aqui, né, observada empiricamente, é conhecida como equação de Arrhenius. Né? Vocês devem lembrar lá, né? Logaritmo neperiano da constante de velocidade é igual ao logaritmo neperiano de um fator pré-exponencial, que normalmente a gente chamava, representado pela letra A maiúscula, menos energia de ativação sobre RT, né, que é o beta, é a energia de ativação sobre R. Então, essa equação de Arrhenius. Uma coisa interessante, né, que é sempre bom ressaltar, é a equação de Arrhenius nessa forma aqui, né, ela só é válida
para intervalos pequenos até certo ponto de temperatura. Tá? Se você pegar intervalos muito largos de temperatura, ela começa a falhar, tá? Porque o nosso fator pré-exponencial ele vai ter também uma dependência na temperatura. Então existem outras formas, né, funcionais para a equação de Arrhenius que levam em conta, né, uma dependência secundária, né, polinomial com a temperatura. Teoria do estado de transição, tá? Então tem aqui, por exemplo, uma molécula, né, formada pela ligação de um grupo A com um grupo B. Então essa molécula vai reagir com C, né, eliminando o grupo A e fazendo a ligação de B com C. Tá? Em geral, né, vamos colocar aqui, pelo menos para esse caso aqui, né, o mecanismo dessa reação ele envolve, né, a ligação entre A e B começando a se quebrar ao mesmo tempo, né, que a ligação entre B e C começa a se formar. Né? Então esse aqui, por exemplo, seria um mecanismo clássico de SN2. Então essa parte, né, aqui em cima, né, o topo da nossa curva, né, de energia potencial contra a coordenada de reação é chamado de complexo ativado ou estado de transição. Tá? Aqui na frente eu tenho reagentes, aqui depois eu tenho produtos. Né, o nosso complexo, né, o nosso complexo triatômico linear, né, que é essa espécie aqui, né, que é o nosso estado de transição, o sistema vai passar por ele através de uma superfície de energia potencial, né, onde eu vou ter dois mínimos. Né? Então aqui eu tenho o mínimo AB, aqui eu tenho o mínimo, né, envolvendo BC, e aqui eu tenho, né, o nosso estado de transição. Aqui é uma superfície de energia potencial. Né? Nós temos aqui as curvas, né, isopotenciais, e aqui seria o máximo, né, da nossa superfície de energia potencial. Então, né, através da teoria do estado de transição, vocês já viram isso, né, também não vai ser tão importante para a gente. Ela permite, né, a gente conseguir ter as chamadas taxas de reação absolutas. Né? E aí a nossa constante, ela permite, né, que a gente obtenha um valor absoluto para os nossos coeficientes de velocidade. Né? Então vou pular isso aqui rápido, que não é tão importante. Né? Nosso coeficiente de velocidade ele envolveria, né, a constante de Boltzmann, temperatura constante de Planck, né, que é a frequência de vibração universal, e uma constante de equilíbrio, né, que daria a proporção do meu estado de transição em relação aos reagentes. Né? E a nossa taxa de reação ela seria proporcional a essa concentração aqui desse máximo, que é o estado de transição. Ela tem uma formulação, né, que é conhecida termodinâmica, deve ser que vocês viram aí, né, a chamada equação de Eyring, né, onde a gente aproxima nessa constante de equilíbrio por E elevado a menos ΔG de ativação sobre RT, e acaba expandindo ΔG aqui, chegando a essa expressão para o nosso coeficiente de velocidade. Então, o que acontece? Por uma reação não catalítica, né, eu vou ter A mais B dando o estado de transição, dando produtos. Por uma reação catalítica, né, eu vou ter A mais B mais o meu catalisador, né, que vai dar o meu estado de transição aqui. É óbvio, né, esse estado de transição catalítico ele vai ser diferente do não catalítico, né, até porque o catalítico, obrigatoriamente, ele vai envolver o nosso catalisador. Tá? Ele vai ter o catalisador envolvido na sua formação e estabilização. Né? E a decomposição do nosso estado de transição dando os produtos. Tá? Em relação, né, a reação catalítica, né, ela vai ter uma perda de graus de liberdade, né, em relação à reação não catalítica. Né? Então vocês podem imaginar, por exemplo, uma reação sendo realizada na fase gasosa. Né? Uma reação não catalítica, né, o seu estado de transição ele pode aí, se locomover em 3 dimensões. Né? Então, pelo menos de translação, ele já tem 3 graus de liberdade, enquanto que uma reação catalítica, né, o estado de transição se forma na superfície do catalisador
e aí pelo menos 1 grau de liberdade ele já perde, né? Ele pode, no máximo, se locomover em 2 dimensões ali sobre a superfície, né? Sem decompor o complexo ativado, né? Catalisador estado de transição. Então, o ΔS é menos positivo para uma reação catalítica. De forma que isso deve ser compensado, né, pelo ΔH, né, ou seja, pela altura da nossa barreira energética. Tá? Então, a principal ação do catalisador é fornecer um caminho reacional com menor energia de ativação do que a reação não catalítica. E aí eu provejo aqui alguns exemplos. Reação de decomposição do ácido iodídrico, tá? A reação não catalisada tem uma energia de ativação de 184 kJ por mol. A reação catalisada, se for um catalisador de ouro, 104 kJ por mol, praticamente já chegando próximo à metade aí. Se for um catalisador de platina, 58 kJ por mol, né? Menos que 1/3 da energia de ativação da reação não catalisada. Tá? Então a reação, né, a transformação de reagentes em produtos, ela é muito mais fácil na reação catalisada. Tá? Reação de decomposição do óxido nitroso, então 2N2O dando nitrogênio mais oxigênio. Reação não catalisada, 244 kJ por mol. Catalisada por ouro, 120 kJ por mol. Por platina, 136 kJ por mol, né? A catalisada em ouro aí praticamente metade da energia de ativação. Né? Reação de decomposição da amônia, tá? Então a não catalisada, né, maior que 320 kJ por mol, né? É uma reação que é muito difícil de ocorrer de forma não catalisada, de forma que a gente não consegue nem determinar adequadamente qual é a energia de ativação dela. Tá? A catalisada, né, em catalisador de tungstênio, 163 kJ por mol, catalisador de ósmio, 196 kJ por mol. Tá? É interessante enfatizar, né, que esses dois aqui eles são exemplos, mas eles não são nem os catalisadores comerciais de síntese de síntese ou decomposição de amônia, né? Desculpem. Né? O catalisador comercial, né, que, óbvio, tanto para síntese quanto para decomposição de amônia, é um catalisador baseado em ferro, tá? Que é interessante que é um catalisador assim bem barato. Né? É lógico, ele tem milhões de modificações, não é simplesmente uma grade de ferro, né? Ele tem que ter alta área superficial, etc. Mas, enfim, é um catalisador bem mais barato, por exemplo, do que platina ou ouro. Afinal, é um metal mais barato. Tá? Princípio de Sabatier, tá? Isso aqui é uma coisa bastante interessante, né? E deve ser sempre mantida em mente quando a gente está trabalhando com a catálise. Quando eu tenho uma reação não catalítica, né, que é a minha curva em preto aqui, né, eu tenho reagentes e produtos, né, passando por um máximo, né, que é o meu estado de transição, dando os produtos, né? Então, reagente mais catalisador, estado de transição, produto mais catalisador. E a função do meu catalisador, né, é diminuir a energia, né, do estado de transição, de modo que a energia de ativação para minha reação ela seja diminuída, facilitando a transformação de reagentes para produtos. Mas nota o seguinte, eu quero diminuir, mas não é simplesmente jogar lá para baixo. Porque olha só, do mesma maneira, né, que eu tenho aqui, né, esse em verde, ele ainda não é um catalisador ideal, né, porque o meu intermediário, né, o meu estado de transição ainda está muito instável, né? A minha curva em rosa, ele também é um péssimo catalisador, tá? Porque o meu intermediário é muito estável. Ou seja, a reação, né, reagente mais catalisador, ela vem até aqui e para. A decomposição do catalisador em produto, ela vai praticamente não ocorrer. Tá? Então a gente tem esse problema, né, dos chamados catalisadores, né, que formam estados de transições estáveis demais. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para não poluir muito. O que a gente está interessado, né, é um catalisador que reduza, né, o máximo possível a energia de ativação, mas, né, sem
começar a estabilizar muito o intermediário para minha reação não parar nele, né? Então a minha curvinha ideal aqui do bom catalisador seria essa em vermelho, tá? Então o princípio de Sabatier ele diz isso, né? Existe um grau ideal de estabilidade do intermediário, né, que é instável, para que ele funcione adequadamente dentro do ciclo catalítico, né? Não adianta, né, na verde eu não consigo chegar no intermediário e na rosa eu não consigo, eu chego nele muito fácil, mas não saio dele, tá? O princípio de Sabatier ele é muito usado depois, né, principalmente na catálise em metais, nas chamadas curvas tipo vulcão, né? Que seria uma curva, né, que segue a tabela periódica em que a gente vê a eficiência de diversos catalisadores metálicos, né, em função do ΔH de formação do complexo ativado. Mas enfim, isso a gente vai ver lá na frente em catálise por metais. Ou não, né? Ou a gente vai ver no slide seguinte, né, que eu esqueci que existia, mas a gente vê aqui, por exemplo, a reação de decomposição do ácido fórmico. Ácido fórmico dando CO2 mais hidrogênio, tá? Essa é uma reação aqui que até certo ponto é utilizada na produção de hidrogênio, tá? Tem sido estudado na produção de hidrogênio para células a combustível e etc. Tá? Não é exatamente o substrato ideal, mas é um dos que vem sendo estudado. Então nota o seguinte, né? Conforme a gente vai estudando diversos metais diferentes, né? Todos aqui metais de transição, né? Nota a atividade catalítica, tá? E aqui ela está definida como a menor temperatura para que a gente consiga, né, uma conversão de 50%, tá? E aí é óbvio, né? A gente tem sempre que levar em consideração quando a gente está falando, né, de uma reação, o tipo de reator, né? No mínimo, se é um reator em tipo embatelada, né? Onde a composição do meu sistema reacional muda com o tempo, ou um reator contínuo, né? Onde a composição ela é do sistema reacional, ela é estacionária, né? E ela muda com a posição dentro do reator. Então é óbvio, né? Que para você a temperatura para chegar a uma conversão de 50%, ele está falando de um sistema, né, contínuo, tá? Então o sistema fica continuamente convertendo 50% do meu reagente, né, que é o ácido fórmico, nos produtos. E nota aqui o seguinte, né, ele bota atividade catalítica contra ΔH de formação do formiato desse metal aqui, né? Então ele está imaginando o seguinte: o meu estado de transição, né, ele forma, né, uma certa transferência de elétrons e ele forma um formiato, por exemplo, formiato de prata, formiato de níquel, formiato de platina, etc. Tá? E aí o que a gente observa é o seguinte: né, nota que aqui é negativo, né? Então, quanto maior, mais estável o formiato, quanto menor, menos estável. Então, nota aqui que para ouro e prata, se a gente pegar o slide anterior, a gente está na curvinha verde, né? Que é o quê? Quando o nosso intermediário, né, o nosso intermediário reacional, o nosso estado de transição, ele é muito instável, tá certo? Quando eu passo aqui para níquel, cobalto, ferro e tungstênio, desculpa o lado errado, eu estou na curvinha rosa, que é o caso, né, em que o meu intermediário é muito estável, e nota aqui, né, o ΔH de formação bastante negativo, né, para esses 4 metais. E a minha curva vermelha, né, que são os catalisadores ideais, são esses aqui que estão lá no meio do caminho, né? Então tem lá platina, irídio, paládio, rutênio, ródio e até certo ponto cobre, né? Que são aqueles que têm lá, né, a estabilidade intermediária do formiato do metal, tá? Então esse aqui é o princípio de Sabatier, né, aplicado, e essa curva aqui é chamada curva tipo vulcão, né, pela forma que ela tem, tá? Então essas curvas aqui, elas existem para várias reações catalíticas, tá? Principalmente as que envolvem metais e também óxidos de metais de transição, são muito comuns. Princípio da reversibilidade microscópica, tá? Isso aqui é mais cinética do que catálise, mas é um tópico, né, que está bastante presente na catálise por conta do efeito que o catalisador tem na reação química, né? Então, se eu tenho aí uma reação reversível, né, ou seja, reagente, né, dando o estado de transição, né, e vice-versa, né, estado de transição dando reagente,
e estado de transição dando produto, e produto, né, voltando para estado de transição, né, ambas as reações revertíveis. Então, o caminho da reação numa determinada direção, por exemplo, da esquerda para a direita, é inverso ao caminho de reação na direção oposta. Ou seja, é a mesma reação que está ocorrendo na ida, ela está ocorrendo na volta, só que, por exemplo, se duas espécies diferentes estão se juntando numa direção, elas estão se separando quando elas estão indo na direção oposta, né? De modo que o estado de transição vai ser o mesmo em ambas as direções, né? E aí a gente enfatiza aquilo que a gente já vem falando há um certo tempo aqui, né? Um catalisador para uma reação numa determinada direção também o será para a reação oposta. Então, por exemplo, platina, irídio, paládio, ródio, rutênio e cobre também vão ser catalisadores para a reação de combinação do dióxido de carbono, né, com o hidrogênio, dando ácido fórmico, né? São catalisadores tanto para a síntese do ácido fórmico quanto para a decomposição do ácido fórmico. Tá? Fases ativas e sítios ativos. As estruturas presentes, né, em certas posições de uma molécula complexa ou da superfície de um sólido são responsáveis pela atividade catalítica e são denominadas sítios ativos ou centros ativos, né? Vocês aí já devem ter feito Bioquímica 1, né, onde a gente vê lá o sítio ativo da proteína, né, que é o que vai se ligar ao substrato e promover as modificações, né? E isso vai ser diferente para cada reação considerada. Catalisadores, notadamente os sólidos, são frequentemente constituídos de uma mistura de fases. Tá? A fase que contém os sítios ativos para a reação é denominada fase ativa do catalisador. Tá? E nota aqui uma coisa muito interessante. Tá? Talvez eu esteja até me adiantando um pouco, mas enfim. Vamos comparar um catalisador homogêneo, heterogêneo e uma enzima, né? Ou seja, uma proteína, um catalisador bioquímico. Tá? Desses três, o que tem menor eficiência é o catalisador heterogêneo. Entretanto, hoje em dia, ainda, a maioria das reações catalíticas são heterogêneas. Por quê? Ele é menos eficiente, ele é menos específico, ele tem uma série de problemas, tá? Então, por exemplo, proteínas, elas funcionam perfeitamente, elas conseguem transformar um reagente em um produto com uma seletividade, né? Ou seja, sem produzir produtos sem interesse, né? Uma seletividade muito alta e etc. Por que eu não uso proteína para tudo? Porque a proteína ela tem um pequeno problema que é o seguinte, ela desnatura. A proteína, né, a maioria delas, elas são feitas para funcionar em organismos vivos, né? E na mesma maneira, né, que se eu botar uma temperatura muito alta, né, eu vou matar aquele organismo vivo, eu também desnaturo a minha proteína. Então, a maioria das proteínas vai ter aí um ótimo de utilização até 30, até 36 graus, entendeu? Passou de 50, ela já é inútil. Catalisadores homogêneos, a mesma coisa. São extremamente específicos, extremamente eficientes, mas, de novo, eles sofrem porque eles são extremamente instáveis em relação à temperatura. Então, se eu pego uma reação, né, como muitas das que nós temos interesse são, né, que precisa de uma temperatura altíssima, né, para que eu consiga um certo rendimento, né, pela termodinâmica, eu não vou conseguir fazer essas reações em catalisadores, em enzimas e nem em catalisadores homogêneos. Eu preciso do quê? Dos catalisadores heterogêneos. Então, por exemplo, eu tenho a reação que eu estudo lá, né, que a gente pega gás de síntese, que é uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, e produzimos dimetil-éter, né, que é um combustível substituto para diesel. Tá? Então, o que acontece? Essa reação ela só vai ter um rendimento razoável acima de 200 graus. A 265 graus, né, a reação mais simples, né, que é gás de síntese para metanol, ela vai ter um rendimento que não chega a 60%, se eu não me engano é 55% ou 45%. Então, ou seja, eu tenho que jogar a temperatura lá para cima, senão
A termodinâmica não deixa a reação ir. Como é que eu trabalho a 300 graus, que seja, 500 graus, né? Algumas reações aí, síntese de metano, né? Reações de reforma, quase 700 graus. Como é que eu trabalho com uma molécula, né, simples, um composto de coordenação, ou com uma enzima? Não tem enzima ou composto de coordenação que aguentem 700 graus. Sólidos inorgânicos, né, sólidos macroscópicos inorgânicos, aguentam essas temperaturas. Metais aguentam essas temperaturas. Então, apesar, né, dessa extrema, digamos assim, falta de especificidade, dessa baixa, né, eficiência dos catalisadores heterogêneos, eles ainda são os mais estudados. Por quê? Porque eles conseguem romper a barreira termodinâmica através do uso da temperatura. Os demais a gente não consegue fazer isso ainda. Tá? Então, talvez isso tenha nos slides mais lá para frente, mas eu acho interessante já começar a colocar isso aqui desde o começo. Tá? Então, eu falei isso tudo por quê? Porque ele fala aqui, ó, catalisadores notadamente sólidos são frequentemente construídos de uma mistura de fases. A fase que contém os sítios ativos é chamada de fase ativa do catalisador. Então, por exemplo, um catalisador de hidrotratamento, né, que é remoção de enxofre, nitrogênio de petróleo e combustíveis, ele é um catalisador de sulfeto de molibdênio em alumina. Tá? A fase ativa é o sulfeto de molibdênio. Mas essa, de longe, não é a única fase que eu tenho de sulfeto naquele catalisador. Eu vou ter sulfeto de cobalto, né? Cobalto é o que a gente chama de um promotor. Ele ajuda na atividade do sulfeto de molibdênio. Mas esse cobalto está sob a forma de sulfeto, ele está sob a forma de aluminato. Entendeu? Você tem molibdênio migrando para dentro da estrutura da alumina. Tudo isso não tem atividade catalítica, mas está compondo aquele catalisador heterogêneo. Tá? Então isso aí é uma das coisas, né, que é uma das nuances da catálise heterogênea e até uma nuance que atrapalha muito a gente, né? Porque, por exemplo, se eu pego uma proteína e eu sequencio ela, né, identifico a estrutura tridimensional dela, eu consigo, né, até certo ponto, né, tenho tecnologia para fazer o docking de uma molécula e conseguir determinar aonde é o sítio ativo, etc. E propriedades intrínsecas dele. Quando eu tenho um catalisador heterogêneo, a mesma coisa, né, para um complexo de coordenação, um catalisador homogêneo. Quando eu tenho um catalisador heterogêneo, que eu tenho 15 fases ativas diferentes, né, para os meus metais envolvidos, é muito difícil de eu decidir, né, decidir no sentido de descobrir, né, qual é a fase ativa para aquele catalisador, né. E nem sempre, né, e ainda tem que ver isso, nem sempre a fase ativa, né, naquelas condições, é a que vai estar em maior quantidade. Então é uma coisa que começa a tornar-se bastante complicado também o estudo da catálise heterogênea. Óbvio, eu podia ter usado aqui, né, a figurinha, né, para ilustrar melhor. Então isso aqui, né, é o nosso catalisador que está falando de hidrotratamento, né, que é um catalisador de sulfeto de molibdênio suportado em alumina. A fase ativa é o sulfeto de molibdênio, né, e aí o sulfeto de molibdênio ele tem uma estrutura lamelar, né. Então, assim, você tem uma camada de enxofre, né, uma camada de molibdênio, outra camada de enxofre. E em volta de certos átomos de molibdênio, você tem um átomo de enxofre faltando, né, o que a gente chama de vacância de enxofre. E aí o que acontece? A molécula, né, que vai ter um átomo de enxofre ou de nitrogênio na sua estrutura, ela se liga, né, àquele átomo de molibdênio que está exposto, e ali ocorre a reação de remoção, seja do enxofre ou do nitrogênio, né, liberando o pedaço da molécula sem esse elemento, né, e o elemento depois é eliminado, né, por hidrogenação ou qualquer outra reação parecida, ou oxidação. Tá? Então, por exemplo, sítios ácidos gerados, né, então tem aqui, né, exemplos de fases e sítios ativos. A minha vacância, né, de enxofre num catalisador de sulfeto de molibdênio suportado. Sítios ácidos, né, gerados por substituição isomórfica de alumínio numa matriz de sílica. Então o que acontece? É CO2, né? Meu silício é 4+, tá? E ele está sempre ligado a 4 oxigênios, né, numa coordenação tetraédrica, né, numa estrutura tetraédrica. Se eu tiro, né, um átomo de silício desse aqui, que é 4+, e substituo, né, por um cátion de alumínio, que é 3+, eu fico com uma carga
negativa em excesso, correto? E o que acontece? Eu preciso de um chamado cátion de compensação, né? Um cátion qualquer, para compensar essa carga negativa que fica em excesso. Em alguns casos, eu posso, né, usar sódio, eu posso utilizar potássio, etc., cálcio, mas eu posso utilizar também, né, o nosso hidrogênio, né, que gera o quê? Basicamente um H+ aqui e torna esse meu sólido, né, esse aluminosilicato aqui, torna ele um sólido ácido. Aliás, essa aqui é uma acidez até bastante forte, né? Ela está na beirada aí dos superácidos. Tá? Os aluminosilicatos. Tudo certo até aí, gente? Tudo certo, professor. Todos vivos? Não? Já derrubei alguém dormindo? Não? Ainda não. Show. Isso aí. Ô, professor, só uma questão. O senhor vai disponibilizar no YouTube, né? Isso, no YouTube. E aí o que acontece? Para eu não... Né, vou mudar um pouquinho de assunto também para a gente descansar. Né? O que acontece? Para eu não ter que ficar editando e etc., eu vou botar no YouTube de maneira que não esteja disponível, só esteja disponível para quem tem o link. Tá? E eu boto o link lá no Teams. Ao final da nossa aula, eu até mostro aqui dentro do Teams onde eu vou botar os links das aulas. E aí eu disponibilizo eles lá, tudo certinho, vocês podem, né, assistir quantas vezes quiserem. Né? Tem aqueles sites aí que baixam vídeos do YouTube. Tá? Eu posso disponibilizar também o arquivo original, tá? Mas em geral, quando eu passo para o YouTube, não sei a mágica que o YouTube faz, ele mantém a qualidade e diminui muito o tamanho, tá? Então, assim, eu posso até disponibilizar o original no Dropbox, mas eu acho mais fácil, né, e mais, digamos, econômico do disco rígido de vocês, baixar direto do YouTube, por um daqueles sites. Consome menos internet para poder baixar. Também tem essa. Seguindo aqui, né, propriedades fundamentais de um catalisador, né? E aí o que acontece? O catalisador, né, como a gente vem discutindo até agora, ele tem uma finalidade, né, e uma propriedade que é acelerar reações químicas, né? Ele torna elas mais rápidas, tá? E com base nisso, né, a gente pode enumerar aí 3 propriedades fundamentais de um catalisador. Primeiro é a atividade, tá? Ou seja, quão rápida vai ser a reação química naquele catalisador. Imagina o seguinte, eu quero comparar 3 catalisadores diferentes para ver qual é o mais interessante para o meu processo industrial. Eu vou comparar a atividade deles, que nada mais é que a velocidade da reação catalítica sendo feita em cada um deles. É óbvio que a gente tem que tomar certos cuidados, que a gente vai discutir mais para frente, mas é uma propriedade fundamental do catalisador. A segunda, seletividade. O que é seletividade? É a capacidade do meu catalisador de produzir o produto que eu estou interessado, e não produtos sem interesse. Então imagina o seguinte, uma das reações de interesse industrial é a de hidrogenação de alquinos a alquenos. Tá? O que seria a seletividade no caso desse catalisador? É o meu catalisador ser capaz de hidrogenar um alquino até um alqueno e parar por aí, né? Porque porque ele pode continuar hidrogenando o alqueno até alcano, tá? Então, ou seja, eu tenho 2 tipos de produtos diferentes, né? Nesse caso são sequenciais, né? Alquino, alqueno, alcano, tá? E a seletividade do meu catalisador é o quê? É a capacidade dele formar o produto de interesse, que nesse caso é o alqueno, tá? Ou seja, não hidrogenar tudo direto. E por último é a estabilidade, né? Conforme eu já conversei com vocês, né? Os nossos catalisadores, né? Por exemplo, de desidrogenação, né? Catalisadores sendo utilizados para desidrogenação, eles podem formar substâncias carbonáceas na superfície deles. Entendeu? O catalisador pode perder a sua estrutura. O catalisador ele pode sofrer um processo chamado de sinterização. O que é sinterização? Um metal, a uma temperatura alta,
ele tende a coalescer suas partículas. Então, se eu tenho um metal, né, com partículas nanométricas e eu boto ele a uma temperatura muito alta, essas partículas tendem a ir coalescendo, né, e formando um grande tijolão de metal. E qual é a diferença? O tijolão de metal, ele tem menos metal exposto, né, ou seja, menos sítios ativos expostos, do que várias partículas pequenininhas. Então, tudo isso aqui está mexendo na estabilidade do meu catalisador. Essencialmente, né, para um catalisador ser bom, ele tem que ser ativo, seletivo e estável, tá? Mas a gente vai ver casos em que eles não são, tá? Tem um caso que é sensacional, né? É a reação chamada de craqueamento catalítico em leito fluidizado, tá? Então, o que acontece? Você pega, né, aquelas substâncias mais pesadas obtidas, né, na destilação a vácuo do refino do petróleo e você submete elas a uma quebra através de um catalisador ácido. Então você precisa de um catalisador ácido, que em geral é uma zeólita, né, que a gente até comentou rapidamente, né, que existiam. Né? Você precisa de uma temperatura altíssima e você faz isso num reator que é chamado de leito fluidizado. Esse sistema, né, ele é utilizado, tá? Ele é extremamente utilizado industrialmente, tá? Todo parque de refino de petróleo tem uma unidade de craqueamento catalítico em leito fluidizado, tá? Esse sistema ele é tão agressivo para o catalisador, né? Ele forma tanto coque, tanto carvão, que a meia-vida do catalisador é de alguns microsegundos, tá? Nota que, alguns microsegundos, a estabilidade desse catalisador é um lixo, tá? É um lixo. Mas, né, esse exemplo em específico, né, é um exemplo onde a engenharia resolve um problema químico. Não tem como, quimicamente, a gente melhorar a estabilidade desse catalisador. Então, o que foi feito, né? O que é feito normalmente? O reator, né? A engenharia do processo é feita de maneira que o reator ele está em constante troca entre o chamado reator, né? O reator onde ocorre a reação, né? E um reator lateral, aonde você injeta oxigênio para queimar esse carvão e regenerar esse catalisador, tá? Então, nota o seguinte, você tem a reação, ocorre, desativa o catalisador vai para um reator lateral, onde ele é reativado, né? E aí ele volta e fica fazendo esse ciclo. Então, ou seja, são propriedades desejáveis, né? Mas nem sempre elas vão ser, como é que se diz? Vão ser características do melhor catalisador para um dado processo. Né? O importante é a gente resolver os problemas, como esse caso aqui da estabilidade no processo de craqueamento catalítico em leito fluidizado, né? O famoso FCC. Tá? Então, vamos falar de cada uma delas. A atividade, tá? Já falei, a atividade de um catalisador é uma medida de sua capacidade de transformar reagentes em produtos. Tá? Essa medida da atividade ela pode ser feita de diversas maneiras, tá? Muitas maneiras diferentes. Cada sistema vai ter uma que vai se adequar mais ou menos a ele, né? Às vezes mais de uma, e cabe a você decidir qual que vai te dar o resultado, né? A informação que você procura. Então, temperatura necessária para se obter uma determinada taxa de reação. Então, quanto menor a temperatura, né, maior vai ser a atividade do meu catalisador. Esse tipo de medida, né, ela é boa para classificar catalisadores com grandes diferenças de atividade entre si. Outro, fração convertida de reagentes em condições fixas de concentração de reagentes, catalisador, temperatura, pressão e tempo de contato. Tá? A gente vai ver mais para frente, tanto no reator contínuo, a gente tem uma variável, né, que é chamada o tempo de contato, né, ou velocidade espacial, que é o inverso dele. Né, e esse tempo de contato no reator contínuo, ele é equivalente, né, ao tempo num reator embatelado. A gente vai estudar um pouquinho disso, tá? Nada muito grande, tá? A gente vai estudar um pouquinho só para ter aquela noção para poder discutir, tá? Nada demais.
Então, nesse caso aqui, eu fixo todas essas condições e vejo quanto de reagente foi convertido em produto. Pode ser uma fração entre 0 e 1 ou uma porcentagem se eu multiplicar por 100. Quanto maior a fração, maior a atividade. É um método empregado com frequência pela simplicidade, tá? E os problemas dele. Conversão e quantidade de sítios ativos não são linearmente correlacionados, tá? Então é difícil correlacionar quantitativamente a atividade com características físico-químicas do catalisador, tá? E uma estrita padronização do experimento é requerida, tá? O primeiro e o terceiro são meio óbvios, né? Mas esse segundo aqui ele precisa de um pouquinho de uma explicação um pouquinho melhor do que se refere, tá? Existem duas maneiras, né, de você trabalhar em catálise, né? A primeira, você testa um monte de coisa, né, aleatoriamente, faz seus experimentos, vê qual é o que dá o melhor resultado e usa aquele, tá? Isso é uma maneira de trabalhar. Eu não vou dizer que é boa nem ruim, mas enfim, é uma maneira que muitas vezes é uma maneira como se você trabalha na indústria, né? Você não está interessado na indústria em saber por que o catalisador A é melhor que o catalisador B, etc. Você não está interessado nisso, tá? Então, para essa maneira de trabalhar, isso aqui não é um problema. Por outro lado, né, em algumas indústrias, né, principalmente nas mais refinadas, né, e na academia, a gente está sempre tentando descobrir, né, uma maneira, digamos, intelectual, né, de criar catalisadores novos e que sejam efetivos, né? Ou seja, todo mundo fala hoje em dia, em todas as áreas do conhecimento, chamado design inteligente. Então é isso, é você fazer o design inteligente do catalisador. Qual é a fase ativa? Qual é o sítio ativo? Como é que eu maximizo isso? Entendeu? Então eu tenho que saber como o catalisador funciona. Nesse caso aqui, que eu estou trabalhando dessa maneira, é muito complicado eu pegar, né, uma medida, né, que ela não tem correlação com as propriedades do catalisador, né? Ela permite comparar, mas ela não tem muita correlação com as propriedades daquele catalisador em si. Mais uma, fração convertida de reagentes em condições fixas de concentração de reagente catalisador, temperatura, pressão e tempo de contato. Deixa eu só ver. Assim, ainda é a mesma, desculpa, gente. Tá? Eu estava tentando descobrir aqui qual era a diferença entre as duas. Não, ainda estou falando da mesma. Tá? Mas aí, né, em relação à quantidade de catalisador, né, eu falei aqui desses 3 primeiros problemas. O quarto problema é a padronização da quantidade de catalisador. Eu posso fazer a padronização da quantidade de catalisador de várias maneiras. Catalisador, eu posso utilizar a mesma massa. Então eu faço fração convertida pego e divido pela massa do catalisador usada. Então vai dar porcentagem por grama. Tá? Posso fazer a mesma área, né? Eu estou trabalhando com um catalisador heterogêneo, né? Ou seja, por onde ele vai interagir, né? Em que parte do catalisador vai haver a interação catalisador-reagente para formar o complexo ativado, né, que vai dar origem ao produto. É através da superfície dele. Então a gente pode imaginar que uma maior área deve dar uma maior atividade do catalisador. Tá? Então uma das maneiras de padronizar isso é através da área superficial, né? Você padronizar todos os sistemas para a mesma área superficial. Nem sempre isso é verdade, né? A maior área vai dar a maior atividade, mas tudo bem, vamos lá. Né? É um problema associado. E por último, mesmo a quantidade de sítios ativos, se eu conhecer. Então essa última aqui é ideal, né? Eu padronizar para a mesma quantidade de sítios ativos, para comparar esses sítios ativos, quais são, né, mais eficientes que os outros. Mas tem um problema, né? Eu tenho que conhecer os sítios ativos e ter uma maneira, né, analítica de determinar a quantidade deles. Né? Tudo isso a gente vai estudar mais para frente. Mais uma medida, agora sim mais uma. Tá? Taxa inicial de reação em condições fixas de concentração de reagente, temperatura e pressão. Por que eu estou colocando aqui taxa inicial? Qual a importância da taxa inicial?
o meu catalisador não desativou ainda, tá? Então, eu consigo ver qual é a atividade do meu catalisador antes dele desativar. E aí vem lá, quanto maior a taxa inicial, maior a atividade. É o método mais recomendado para estudos quantitativos, tá certo? E permite correlacionar quantitativamente a atividade com parâmetros físico-químicos do catalisador. Uma vez que, né, como eu estou tratando de taxa inicial, a estrutura do catalisador, né, nas condições em que eu estou medindo a atividade, ela não vai ter sofrido tantas modificações. Não é necessário padronizar a quantidade de catalisador no experimento, tá? Então, por exemplo, uma comparação aqui, eu tenho essas duas reações, né? Com o catalisador azulzinho e o catalisador rosinha. Então, eu vou pegar, né? Eu levanto a curva cinética, óbvio, né? Fração convertida em função do tempo, e aí eu vou fazer a derivada e extrapolar para o tempo zero, tá? A que tiver a maior inclinação vai ter a maior atividade, tá? No caso aqui, o rosinha tem a maior atividade. A gente pode ver aqui, por exemplo, com um tempo de 5 minutos, né? O rosinha já converteu 86%, enquanto que o azulzinho só converteu 63%. Então, essa é uma outra possibilidade. Tá? Então, taxa inicial, então ainda é continuação do anterior. Eu posso colocar isso sob a forma de atividade específica. Taxa inicial de reação por massa ou volume de catalisador. Ela depende da qualidade dos sítios ativos, da densidade dos sítios ativos, ou seja, o número de sítios ativos por unidade de área, e da área específica do sólido catalítico. Ou posso colocar a chamada atividade intrínseca, taxa inicial de reação por unidade de área específica do sólido. Vai depender da qualidade e densidade dos sítios ativos, né? Mas como eu estou padronizando por área nesse caso, eu não vou ter a influência da área específica, né, na minha atividade. Por último, né, eu tenho a taxa inicial expressa em moléculas convertidas por unidade de tempo por sítio ativo, que é a forma mais fundamental de medida de atividade. Na enzimologia, né, isso é chamado de número de turnover, né, e é conhecida pela sigla TOM, tá? E na catálise homogênea e heterogênea é mais conhecida como frequência de turnover, ou frequência de rotação, ou frequência de reação, tá? E é conhecido pela sigla TOF, Turnover Frequency, tá? Então, quantas moléculas são convertidas por unidade de tempo em cada sítio ativo. Tá? É óbvio, né? Eu dependo de conhecer o meu sítio ativo, né, e poder determinar ele, né, a sua concentração no catalisador. Tá? Em catálise heterogênea, a gente faz isso através da dosagem que é normalmente feita por adsorção de moléculas sonda, né? Às vezes pode ser associado ao método espectroscópico. Então, por exemplo, se eu tenho um catalisador, né, que os sítios ativos são sítios ácidos, eu posso, por exemplo, contar o número de sítios ácidos através da adsorção de amônia. Tá? Aí eu adsorvo a amônia, boto aquele catalisador ligado a um detetor, por exemplo, de condutividade térmica, né, igual aqueles detetores lá de cromatógrafo, né? E eu faço o aquecimento desse catalisador para liberar essa amônia, né? E aí esse meu detector ele vai detectar as moléculas que estão sendo dessorvidas, tá? E aí uma calibração e uma contagem resolvem o problema, tá? Então, sítios ácidos, né, eu posso fazer a adsorção de amônia ou qualquer outra base. Então, eu tenho piridina, butilamina e etc. No caso da piridina, tem um negócio interessante. Você pode fazer a adsorção de piridina e depois bater o espectro de infravermelho, né? E a piridina, né, ela adsorvida em sítios ácidos de Bronsted, ela vai ter uma frequência de vibração
E se ela estiver adsorvida num sítio ácido de Lewis, ela vai ter uma frequência de vibração diferente, tá? O número de onda, né, para Lewis é 1450 centímetros a menos 1, para Bronsted é 1550 centímetros a menos 1, ou seja, eles estão bastante espaçados no espectro de infravermelho, permitindo que você separe completamente eles. Ou seja, no caso do infravermelho, né, chamado infravermelho de piridina adsorvida, você ainda tem como, né, diferenciar se é um sítio prótico, né, conhecido como sítio ácido de Bronsted, ou um sítio ácido aprótico, né, conhecido como sítio ácido de Lewis. Tá? Sítios básicos, então eu vou usar, né, os óxidos ácidos. Então, CO2, SO2, ácido acético, etc. Vou fazer a adsorção e, de novo, né, para detectar, eu posso utilizar infravermelho, posso utilizar desorção, né, num detetor de condutividade térmica, detetor de espectrosmetria de massas e etc. E aí, né, é só fazer a contagem. Sítios redox e metálicos, né, eu posso utilizar hidrogênio, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, oxigênio, etc. Tá? Então, dependendo, né, do tipo de sítio que esteja envolvido na minha reação catalítica, eu tenho aqui diversas moléculas sondas que eu posso adsorver para fazer essa contagem. E aí, a gente entra num negócio bastante interessante, tá? Que são os cuidados na medida da atividade catalítica. Eu vou parar por aqui hoje, a gente continua na terça, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente falar. Olha essas 3 curvas cinéticas aqui, tá? E aí ele diz o seguinte: efetuar medidas longe da conversão de equilíbrio. Olha aonde ele está colocando aqui, né, o tempo selecionado para a medida da conversão sendo esse aqui. Não tem praticamente diferença nenhuma entre as atividades dos meus catalisadores, certo? Agora, nota o seguinte, olha a diferença quando eu escolho aqui, por exemplo. Olha a diferença de atividade quando é muito maior. Ou seja, quando eu estou próximo da conversão de equilíbrio, né, eu vou ter diferenças muito pequenas entre as atividades dos meus catalisadores, né? Porque todo mundo já vai ter chegado ao equilíbrio, tá? Mas se eu estiver longe da concentração da conversão de equilíbrio, eu tenho diferenças mais apreciáveis, né? Nota o seguinte, aqui vai ter diferença? Vai, mas vocês sabem que todo experimento ele tem um erro associado a ele, tá? E nesse erro associado, né, ele pode ser maior do que a diferença entre esses aqui, dando inclusive, né, podendo chegar a uma conclusão equivocada de qual seria o mais ou menos ativo, tá? Então a gente tem que pensar sempre nisso tudo. Enfim, mas a gente continua aí na terça-feira, tá certo, gente? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar? Professor, então, você realmente gravou a aula? Sim. Ah, tá, é porque fiquei com a dúvida aqui da... Se quiser tirar, a gente pode tirar de uma vez, entendeu? E lógico, depois que eu fizer o upload para o YouTube, pode assistir de novo quantas vezes quiser. Ah, sim, tá. Tá? Mas se quiser tirar dúvida também, vocês sabem que comigo não tem problema. Tranquilo. Bom, tranquilo então, gente. Qualquer dúvida também vocês podem tirar pelo WhatsApp, mandar e-mail, enfim, da maneira que vocês quiserem. Ou espero na aula seguinte, da maneira que vocês quiserem. Respondo assim que eu sentar no computador todas as dúvidas, tá certo? Então nos vemos aí na terça que vem. Bom final de semana, né? Bom final de tarde para vocês aí. Eu também, tchau. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, Valeu, gente. professor. Até.